Eu sou o Senhor Valentino. Tenho 50 anos. Sou bilionário. E vou te dizer algo que ninguém nunca teve coragem de te falar. Pobre não fica pobre porque ganha pouco. Pobre fica pobre porque troca tempo por dinheiro todos os dias da vida, e acha isso normal. Eu também já fiz isso. Eu também acordei cedo, trabalhei até tarde, cheguei em casa exausto, com a sensação de que estava sobrevivendo, não vivendo. A diferença é que, em algum momento, eu acordei para a verdade que muda tudo. Existe um sistema invisível que separa quem trabalha até morrer, de quem constrói algo que trabalha por ele enquanto dorme. Enquanto você dorme, alguém está ficando rico. A pergunta é, por que nunca é você? Por que ninguém te ensinou o jogo real do dinheiro? Desde pequeno, te ensinaram a estudar para arrumar um emprego. Depois, te ensinaram a trabalhar duro para não perder esse emprego. Depois, te ensinaram a agradecer qualquer salário, mesmo quando ele não paga nem seus sonhos. Isso não é educação financeira. Isso é treinamento para a sobrevivência. Os ricos não pensam em salário. Pensam em ativos. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso sem exigir sua presença física constante. Enquanto o pobre pensa em quanto eu ganho por hora. O rico pensa em quantas vezes esse dinheiro pode voltar para mim. E aqui está a primeira verdade que você precisa gravar na mente. Se você só ganha dinheiro quando está acordado, você nunca será livre. Liberdade começa quando o dinheiro não depende mais do seu corpo. Eu não fiquei bilionário trabalhando mais. Eu fiquei bilionário trabalhando uma vez, e recebendo para sempre. No começo, ninguém entende isso. Porque parece impossível. Parece coisa de gente rica. Parece distante da realidade de quem está lutando para pagar contas. Mas é exatamente por isso que funciona. Pessoas pobres focam em consumo. Pessoas ricas focam em construção. Quando o pobre recebe dinheiro, ele pergunta: o que eu posso comprar? Quando o rico recebe dinheiro, ele pergunta: o que pode me pagar de volta? Essa pergunta muda destinos. Eu vou te contar algo que nunca falei em público. O primeiro dinheiro que ganhei sem trabalhar foi pequeno. Ridiculamente pequeno. Mas quando caiu na minha conta enquanto eu dormia, minha mente nunca mais foi a mesma. Porque ali eu entendi. Não é sobre o valor. É sobre o mecanismo. O pobre espera o próximo pagamento. O rico cria fontes. E aqui entra o erro fatal da maioria das pessoas. Elas acham que precisam de muito dinheiro para começar. Mentira! Você precisa de clareza, não de capital. O sistema é simples, mas não é fácil. E tudo começa com uma decisão interna. Eu não vou mais vender minha vida por parcelas mensais. Enquanto você aceita trocar horas por dinheiro, você está alugando sua existência. E ninguém que aluga a própria vida constrói riqueza. Os ricos constroem estruturas. Os pobres constroem rotinas. Rotina te cansa. Estrutura te liberta. E deixa eu ser direto com você agora. Se você está esperando alguém te salvar, um aumento, um chefe justo, um governo melhor, você já perdeu. Dinheiro dormindo nasce quando você assume total responsabilidade pela sua vida financeira. Eu comecei criando algo simples, que resolvia um problema específico. Não era perfeito. Não era grande. Mas era escalável. Tudo que não escala te prende. Tudo que escala te liberta. Essa é outra verdade que você precisa entender. Se você precisa estar presente para ganhar, você é o gargalo do seu próprio crescimento. Enquanto você trabalha, só existe você. Enquanto um sistema trabalha, ele se multiplica. O pobre tenta fazer tudo sozinho. O rico cria processos. O pobre pergunta: como eu ganho mais? O rico pergunta: como isso funciona sem mim? E aqui está o ponto mais importante deste capítulo. Você não começa ganhando dinheiro dormindo. Você começa construindo algo que um dia vai te permitir dormir. Quem quer resultado rápido, continua pobre. Quem aceita construir devagar, enriquece. Riqueza não é velocidade. É direção. E se até hoje ninguém te disse isso, eu digo agora. Você não nasceu para trabalhar até morrer. Você nasceu para criar algo que sobreviva a você. No próximo capítulo,
eu vou te mostrar exatamente o primeiro tipo de estrutura que qualquer pessoa comum pode criar, mesmo começando do zero, mesmo sem dinheiro, mesmo sem contatos. E quando você entender isso, você nunca mais vai olhar para o dinheiro da mesma forma. Eu sou o Senhor Valentino. E isso é apenas o começo. Eu sou o Senhor Valentino. Tenho 50 anos. Sou bilionário. E agora eu vou te revelar aquilo que separa quem apenas sonha com dinheiro dormindo, de quem realmente constrói isso. A maioria das pessoas acha que renda automática nasce de sorte, herança ou genialidade. Isso é mentira. Renda automática nasce quando você entende alavancagem. Alavancagem é simples. Fazer uma única ação trabalhar por você várias vezes, para várias pessoas, sem precisar repetir o esforço. O pobre vive no esforço repetido. O rico vive no esforço reaproveitado. Quando eu entendi isso, tudo mudou. O primeiro sistema que qualquer pessoa comum pode criar não é uma empresa gigante, não é um investimento complexo e não é algo ilegal ou mágico. É um sistema de valor escalável. Você resolve um problema uma vez e vende a solução 1000 vezes. Enquanto o pobre troca horas por dinheiro, o rico empacota conhecimento, habilidade ou acesso. Eu comecei observando pessoas. Pessoas reclamam o tempo todo. Quem reclama, revela um problema. E todo problema é uma oportunidade disfarçada. O pobre reclama junto. O rico toma nota. Você não precisa ser o melhor do mundo. Precisa ser um passo à frente de quem vai te pagar. A grande trava mental do pobre é achar que não sabe nada. Isso não é verdade. Se você sabe algo que outra pessoa não sabe, já existe valor. Se você viveu algo que outra pessoa está vivendo agora, já existe mercado. O dinheiro dormindo começa quando você para de subestimar sua própria experiência. O que te fez sofrer no passado hoje pode ser o que te paga no futuro. Eu transformei aprendizados em produtos. Transformei erros em atalhos para outras pessoas. E pessoas pagam caro por atalhos. O pobre tenta fazer tudo de graça para agradar. O rico cobra para resolver. Cobrar não é exploração. Cobrar é responsabilidade. Quando alguém paga, ela presta atenção. Quando algo é grátis, é ignorado. Esse é um ponto que poucos entendem. O primeiro sistema de renda automática não precisa ser perfeito. Precisa ser publicável. Perfeccionismo é uma forma elegante de procrastinação. Enquanto você tenta deixar tudo perfeito, alguém mais simples está ficando rico. Eu lancei coisas imperfeitas. Mas lancei. O dinheiro não respeita a intenção. Ele respeita a execução. Você cria uma vez. Organiza uma vez. Estrutura uma vez. E o sistema começa a trabalhar. Enquanto você dorme, alguém compra. Enquanto você acorda, o sistema repete. É assim que o jogo começa. O pobre pensa pequeno demais. Ele quer ganhar R$ 100 a mais no mês. O rico pensa em quantas pessoas podem ser alcançadas. Se você vende algo por pouco para muita gente, o resultado se multiplica. Escala não exige luxo. Exige clareza. E aqui está outra verdade que você precisa aceitar. Dedo indicador apontando para a direita. Quem depende de motivação não constrói sistemas. Quem constrói sistemas não depende de motivação. Sistema funciona mesmo quando você está cansado. Mesmo quando está doente. Mesmo quando não acredita mais. Esse é o poder. O pobre vive de picos emocionais. O rico vive de processos previsíveis. Enquanto você trabalha duro, seu dinheiro deveria trabalhar mais duro ainda. E se ele não trabalha, a culpa não é do sistema. É da falta de estrutura. Eu nunca perguntei se eu estava pronto. Eu perguntei se aquilo podia crescer sem mim. Essa pergunta muda tudo. No momento em que você cria algo que pode ser vendido sem sua presença, você rompe a corrente invisível que prende milhões de pessoas ao cansaço eterno. Você não precisa sair do seu trabalho agora. Você precisa parar de depender apenas dele. Quem constrói em silêncio colhe em liberdade. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como os ricos fazem o dinheiro se multiplicar sozinho, sem trabalhar mais horas e sem viver estressados. Quando você entender isso, vai perceber que dormir rico começa muito antes do dinheiro chegar. Eu sou o Senhor Valentino. E agora você já não é mais o mesmo.
Eu sou o Senhor Valentino. Tenho 50 anos. Sou bilionário. E agora eu vou te contar o ponto exato onde quase todo mundo falha. A maioria das pessoas até consegue ganhar um pouco mais de dinheiro, mas quase ninguém consegue manter esse dinheiro trabalhando. Ganhar dinheiro é esforço. Multiplicar dinheiro é mentalidade. O pobre aumenta a renda e aumenta o padrão de vida. O rico aumenta a renda e mantém o padrão por um tempo. Essa diferença cria fortunas. Quando o dinheiro entra, o pobre pergunta o que pode melhorar hoje. O rico pergunta o que pode render amanhã. Dinheiro dormindo nasce quando você aprende a reinvestir antes de comemorar. Eu nunca tratei dinheiro extra como prêmio. Eu tratei como semente. Semente não se exibe. Semente se enterra. Enquanto muitos gastavam para parecer ricos, eu investia para ser rico. O erro mais comum é achar que investir é só para quem já chegou lá. Investir é justamente o caminho para chegar. Mas aqui está o segredo que ninguém ensina. Não é sobre onde você investe primeiro. É sobre consistência. O pobre espera o momento perfeito. O rico cria o hábito perfeito. Eu não comecei com grandes valores. Comecei com disciplina. Toda entrada extra tinha destino definido. Nada ficava sem função. Dinheiro sem função desaparece. Multiplicação exige regra. Sem regra, o dinheiro escapa. Eu estabeleci uma lei pessoal. Todo dinheiro que entrava fora do esforço direto não podia ser gasto, só reaplicado. Isso criou um efeito silencioso e poderoso. Enquanto eu dormia, o dinheiro se movia. Enquanto outros se preocupavam, eu tinha sistemas. O pobre se apega ao dinheiro pelo medo de faltar. O rico confia no processo que cria. Medo trava crescimento. Processo gera previsibilidade. Outro erro fatal é achar que diversificar cedo demais é inteligência. Isso só gera confusão. Primeiro, você domina uma fonte. Depois, réplica o modelo. O pobre começa 10 coisas e não termina nenhuma. O rico termina uma e copia 10 vezes. Multiplicar é repetir o que funciona. Eu observei padrões. Tudo que dava retorno previsível recebia mais atenção. Tudo que exigia minha presença constante era descartado. Tempo é o ativo mais caro. Quem não protege o tempo nunca acumula riqueza. O dinheiro começa a dormir quando você para de ser o centro de tudo. Você precisa deixar o ego de lado. Seu nome não precisa estar em tudo. Sua presença não precisa ser sentida. Sistema não tem ego. Sistema só entrega resultado. Enquanto muitos queriam reconhecimento, eu queria liberdade. O dinheiro não cresce onde existe vaidade. Ele cresce onde existe método. Outra verdade dura. Quem tenta enriquecer rápido geralmente empobrece devagar. Riqueza real não faz barulho. Ela se constrói em silêncio. Enquanto o pobre mostra conquistas, o rico protege estruturas. E quando o dinheiro começa a se multiplicar, você precisa fazer a coisa mais difícil de todas: não tocar nele. Interferir demais mata o crescimento. Confiança não é fé cega. É estatística bem construída. Eu confiava porque acompanhava números. Quem não mede, imagina. Quem imagina, erra. Dinheiro gosta de clareza. No momento em que você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a organizar o caminho para ele voltar. É aí que dormir deixa de ser descanso e vira estratégia. No próximo capítulo, eu vou te mostrar o último passo. O ponto onde o dinheiro deixa de ser preocupação e se torna consequência. Eu sou o Senhor Valentino. E agora você já sabe como o dinheiro aprende a caminhar sozinho. Eu sou o Senhor Valentino. Tenho 50 anos. Sou bilionário. E agora eu vou te entregar a última peça desse jogo. A maioria das pessoas acha que o objetivo final é ganhar dinheiro dormindo. Isso está errado. Ganhar dinheiro dormindo é apenas um sintoma. A causa real é controle. Quando você controla sistemas, o dinheiro aparece. Quando você corre atrás de dinheiro, o controle desaparece. O pobre vive apagando incêndios. O rico constrói estruturas à prova de fogo. A liberdade financeira não acontece quando você ganha muito.
Ela acontece quando você precisa de pouco para viver e tem sistemas que entregam mais do que isso. Eu nunca organizei minha vida em torno do luxo. Eu organizei minha vida em torno da previsibilidade. Previsibilidade é o que permite dormir em paz. Quando você sabe que o dinheiro entra mesmo se você parar por um tempo, o medo perde força. E medo é o maior inimigo da riqueza. O pobre vive com medo de perder. O rico vive preparado para substituir. Nada é insubstituível. Nem pessoas. Nem fontes de renda. Por isso eu nunca dependo de uma única coisa. Mas atenção! Diversificação não é bagunça. Eu só diversifiquei depois de dominar. E só dominei depois de repetir. Riqueza segue ordem. Quem ignora a ordem se perde. Outro erro comum é achar que dinheiro resolve todos os problemas. Ele não resolve. Ele apenas amplifica quem você já é. Se você é desorganizado, mais dinheiro gera mais caos. Se você é disciplinado, mais dinheiro gera mais liberdade. Por isso, antes de enriquecer por fora, eu organizei por dentro. Rotina simples. Custos controlados. Decisões racionais. O dinheiro não gosta de emoção. Ele gosta de lógica. Quando seus gastos são menores que seus sistemas, você vence o jogo. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser foco diário. Você passa a focar em qualidade de vida, tempo e propósito. E aqui está algo que quase ninguém fala. Quem aprende a ganhar dinheiro dormindo precisa aprender também a não destruir isso acordado. Vaidade, pressa, comparação. Essas três coisas quebram mais ricos do que qualquer crise. Eu nunca competi com pessoas. Eu competi com versões antigas de mim mesmo. E isso me manteve livre. O dinheiro que dorme não gosta de barulho. Ele gosta de constância. Quando você chega nesse nível, você entende que trabalhar não é obrigação, é escolha. Você trabalha porque quer construir algo maior, não porque precisa sobreviver. E essa mudança muda tudo. Você para de aceitar qualquer coisa. Para de vender seu tempo barato. Para de viver no limite. Você começa a viver com margem. Margem de tempo. Margem de dinheiro. Margem emocional. E margem é o verdadeiro luxo. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa. Riqueza não é um destino. É um sistema bem cuidado. Quem cuida, colhe. Quem negligência, perde. Hoje, enquanto eu durmo, meus sistemas trabalham. Não porque eu tive sorte, mas porque eu construí com paciência. Se você fizer o que poucos fazem agora, vai viver como poucos vivem depois. O jogo nunca foi sobre ficar rico rápido. Sempre foi sobre não voltar a ser pobre nunca mais. Eu sou o Senhor Valentino. E agora? O próximo passo é seu.